Olá, meus amados. Como eu gravei no outro vídeo, no final do outro vídeo, o tema desse vídeo é este: judeus e gentios, igreja e Israel. Tem alguma diferença? Judeu e igreja tem alguma diferença? E tendo essa diferença, Jesus vai vir primeiro buscar a igreja e deixar judeu para trás e depois vir buscar os judeus? Jesus, quando olha o cidadão judeu, não nação Israel, presta bem atenção, não nação Israel, mas quando ele olha o cidadão judeu, ele olha com alguma diferença. Tem até alguns que dizem, não, todo judeu é salvo. Tem essa ideia muito popular às vezes por aí, todo judeu é salvo. E quando ele olha o cidadão judeu, ele olha com tipo assim, um olhar diferente do que o povo de Deus, da igreja, a igreja gentílica. Eu vou fazer um paralelo aqui entre Efésios 2 e Ezequiel 37 e preste bastante atenção para você ficar atento quanto à igreja, de que a igreja ela é constituída, de quem, por quais cidadãos ou qual povo a igreja é a noiva que Jesus vai vir buscar no último dia. Aqui em Efésios capítulo 2, os dois primeiros versículos, diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, Cristo, ou Paulo, está falando que em outro tempo, os gentios, a igreja de Éfeso, que era composta basicamente por gentios, em outro tempo nós não era povo de Deus e nós estava muito longe, nós estava morto. E se nós pegarmos em Ezequiel 37, que diz assim, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale que estava, e disse-me, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Nós todos conhecemos aquele vale de ossos secos de Ezequiel 37, um vale que estava morto. E aí então, nós vamos descobrir aqui quem que era aquele vale, segundo uma visão profética, e não somente um acontecimento, porque Ezequiel, a maioria das profecias foi em quesitos de visões que ele teve. Ele diz, poderá tu, ó Senhor, reviver? Tu sabes, Senhor. Aí, no versículo 11, ele fala quem que era aquele vale de ossos secos. Ele fala, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os vossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Ou seja, a casa de Israel, ela foi cortada. Agora, irmãos, baseando na história bíblica, quem é essa casa de Israel? Porque logo no versículo 15, diz assim, e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Ou seja, aqui está falando
que Deus mandou José pegar numa vara a casa de Judá e em outra vara a casa de Israel. E aí, se nós formos analisar uma história bíblica, essa casa foi aquela divisão dos reinos que aconteceu após o reinado de Salomão e de seu filho. Aí, o que aconteceu? Houve uma divisão por causa dos impostos lá, só que aquilo lá não é somente uma história bíblica para ser contada, não. Aí o que acontece? Após aquela divisão, ficou tendo duas casas, ou ficou tendo dois povos dentro de Israel. Ficou tendo Judá e Benjamim, e ficou tendo a casa de Israel, que foi composta por as outras 10 tribos. E quem reinou nessa tribo foi Efraim. Ou seja, nenhum das casas foi Judá que reinou. Judeu e Judá. Eram aqueles que ainda guardavam a lei no tempo de Jesus. E tinha a casa de Israel, que era reinado por Efraim. É por isso que aqui fala aqui, ó. E toma, escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E depois escreve e outro pedaço de madeira, escrito vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Aí, em Jeremias capítulo 3, fala que Deus, ele deu carta de divórcio para essa casa de Israel. Em Oséias capítulo 1, também fala que Jesus despediu e espalhou eles sobre toda a terra. E disse assim, ó, agora eu não serei mais o seu Deus. Ou seja, primeiro Oséias teve um filho que se chamou Jezreel, que significa Deus espalha. Depois teve outro filho, falar, não sou o seu Deus, para lá. Só que nos últimos capítulos, mas eu vou te buscar e te concederei e vos porei sobre um cabeça e vós sois unidos de novo. Que lá em Oséias, que aqui está falando, que em Jeremias capítulo 3, ora só em Jeremias capítulo 18 também, sobre o vaso que se quebrou na mão do oleiro, que despedaçou na mão do oleiro. Olha, aí poucos leem e entendem esse versículo 5 e 6. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, Jeremias capítulo 18, depois, ó, e desci, sabe, e eis que está, e o vaso se quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Ele chama o vaso ali que se quebrou como casa de Israel. Ou seja, meus amados, essas 10 tribos que se dividiram, elas se espalharam pela terra e ela se contaminou com o povo gentil. E ela estava morto para Deus, ou seja, ela não tinha mais. Por quê? Porque ela se contaminou. Ela se contaminou com o povo. Era o povo samaritano, que judeu não podia nem falar em povo samaritano. Era aquela mulher cananeia, que poucos entendem quando Jesus fala assim, não é lícito que distribui os pães que caem da mesa para os cachorrinhos, para lá. Aí ele fala assim, ó, eu não vim senão para os perdidos da casa de Israel. Ou seja, eu vim buscar esses que estavam perdidos. E aqui em Ezequiel capítulo 37 fala assim, ó, aí depois dele pegar essas duas varas, profetizando, fala assim, ó, e ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem um só na tua mão. Ou seja, aquele povo que se contaminou com os gentios, agora torna para mim, junto com seus filhos gentílicos, junto com todo mundo gentílico, e agora serão um só povo na minha mão. Lembra lá em Efésios? Lembra lá em Efésios que nós lemos? Efésios 2? Que diz assim, depois falou assim, ó, e vós estava no outro tempo morto. Ou seja, vocês estavam como aquele vale de ossos secos. E lá explicou, ó Ezequiel, esse vale de ossos secos, nós já temos a identidade dele.
nós já temos, ele é a casa de Israel, ou seja, ele é esse povo que se desprendeu do povo de Deus e se contaminou com outros povos, com os povos gentios, que somos nós hoje. Aí ele fala assim no versículo 13 e 14, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, olha, ambos os povos, ou seja, o povo judeu, porque lá naquelas duas varas de Ezequiel, ele manda assim, ó, escreve em uma, casa de Israel, ou seja, os que contaminou, e escreve outra, casa de Judá, judeu. E aí no Efésios 2 diz assim, ó, e derrubando que estava no meio, o qual de ambos os povos fez um. Ou seja, a cruz de Cristo, ela uniu gentil e judeu. Ela uniu, ela fez um povo só na mão de Deus. Um povo só. O que a cruz de Cristo uniu, a vinda de Cristo vai separar? Como isso? Me mostra na Bíblia. Porque lá em Gálatas fala, agora não há judeu, não há grego, não, agora somos todos um perante o nosso Senhor. Quando fala lá em Romanos capítulo 11, eu queria que um pré que fala que judeu não é igreja, queria que ele me explicasse Romanos capítulo 11. Que fala assim, ó, aí fala assim, ó, vós fois enxertados na videira, nós, gentios, nós era jambuzeiro brabo, ou seja, nós não tinha pacto com Deus, nós não tinha acesso à Arca da Aliança no Antigo Testamento, nós não tinha acesso, é que isso está falando aqui no Efésios 2, nós era morto, nós era como o curso desse mundo, só que um plano mirabolante, um plano grandioso da parte de Deus, que desde lá de Jacó, quando ele abençoou Efraim, e Efraim encabeçou, Efraim reinou sobre essa casa de Israel, que lá fala que é Efraim, o filho da primogenitura de Jacó, lá fala que aí a cruz de Cristo uniu. Aí eu queria que alguém me explicasse Romanos 11, que fala assim, agora vocês eram jambus, agora vocês foram enxertados. Agora vocês não ficam se achando muito não, porque se eu não poupei os ramos naturais, quem eram os naturais? O que tinha ficado, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, a casa de Judá. Se eu não poupei nem eles, quem dirá eu vou poupar vocês? O que está falando lá? E lá fala, se um judeu ou se um do ramo naturais, eles também podem ser enxertados na videira. Por quê? Porque agora só há uma videira, só há um tronco. E aí todos, através de Cristo, é que alcançarão o céu. Então, o que a cruz de Cristo uniu, e agora não há distinção mais em judeu. Irmãos, tem muitos judeus se convertendo a Cristo lá também. E é promessa que nos últimos dias acontecerá um avivamento de judeu se convertendo a Cristo. O grande avivamento que acontecerá nos últimos dias. Então, só há um caminho agora para o céu. Cristo Jesus. E aí, se o judeu quiser ir para o céu, ele é através de Cristo. Se o gentil quiser ir para o céu, é através de Cristo. Agora, o que Deus fez de ambos os povos, um só, traga uma doutrina para mim que a cruz de Cristo vai separar. Separar. Que separação é essa? Me acha nos profetas essa separação. Meu amado, é tão grotesco que quando eles lêem essas profecias aqui do Antigo Testamento, essas profecias de Ezequiel, Jeremias, a única coisa que eles sabem falar, porque lá é Oswaldo Arantes, em 1944, né, uniu, aí voltou. Irmãos, ficam a esmo, ficam sem esclarecimento. Por quê? Porque aquele vale de ossos secos era gentios, era a casa de Israel, e a casa de Israel, ela se contaminou com vários povos.
a casa de Israel, reinada por Efraim, tá escrito lá, pega numa vara por Efraim e por seus filhos e pela casa de Israel, e pega noutra vara Judá, os judeus, agora se una, e será um só na minha mão. Ali está falando de Cristo Jesus, a cruz de Cristo, ela uniu, ela trouxe de volta a casa de Israel e a casa de Judá, agora reinando junto. E ali fala claramente que Cristo é o cabeça da igreja, ele é o cabeça de tudo isso. Quem quiser ir para o céu é através de Cristo. O judeu que quiser ir para o céu é através de Cristo. O grego que quiser ir para o céu é através de Cristo. Então, que nós possamos parar de achar, irmãos, é tão grotesco achar que Jesus vai vir buscar metade da noiva e depois vai vir buscar o restante da noiva. Porque quando Jesus fala ali em João capítulo 14, fala assim, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não teria dito, vou preparar-vos um lugar e virei outra vez. Engraçado, não é outras vezes no plural que fala ali, e virei outra vez e tomarei vocês para mim. Sabe o que está falando ali? Que o noivo, ele prepara o lugar e a noiva se atavia. Quando alguém noiva hoje com uma namorada, ele vai preparar a casa, vai preparar os aposentos, vai preparar aonde morar e a noiva vai se ataviar para o noivo. Agora imagina Jesus vir buscar uma noiva e na noite de núpcias, que fala lá, bodas do cordeiro, ele... Não, pera lá, minha noiva. Imagina você estando lá em Caldas Novas, eu sou goiano, lá em Caldas Novas, ou na praia, curtindo a sua lua de mel e falar para sua noiva assim, não, pera aí, eu tenho que buscar o restante de você. Ué, mas eu tô aqui inteiro aí, não tem como eu dividir. Não, mas eu tenho que buscar outra noiva. Uai, então você é bígamo? Você casa com duas noivas? Casa com Israel e casa... Irmãos, tudo unido numa só igreja, num só corpo. Muitos esquecem, para finalizar o vídeo, muitos esquecem que em Gálatas 2, depois que você lê lá Atos 15, Gálatas 2, sobre o concílio, que ali começam as viagens missionárias de Paulo, engraçado, muitos esquecem que houve Pedro e Tiago, pastores dos judeus. Muitos esquecem que muitos judeus na igreja de Atos foram convertidos e muitos judeus fizeram parte de uma igreja em Jerusalém. E ali depois do concílio de Paulo ali, que ele discutiu vários dias, ali no concílio de Atos capítulo 15, Gálatas capítulo 2 resume esse concílio e fala assim, ficou acordado, ou seja, entramos em um acordo. Eu e Barnabé somos apóstolos dos gentios e Pedro e Tiago é apóstolo, pastores dos judeus, ou seja, existia uma igreja de judeus em Jerusalém. E Paulo, ele não foi combatente muito sobre os costumes que os judeus tinham, os costumes que os judeus tinham. Porém, ele falou assim, vocês não impõem esses costumes para os gentios. Se vocês quiserem fazer, faz. Mas poucos, esses pré hoje que falam, não, judeu tá lá, esquecido, tá lá, mas Jesus vai vir no final da grande tribulação tratar só com eles. Pouco esquecem que houve uma igreja de judeus muito convertida em Atos capítulo 2. E ainda há notícia hoje de judeus que se convertem a Cristo. E ainda há nos últimos dias que vai vir buscar uma só igreja, um só corpo. Não há essa distinção mais. Por quê? Porque o propósito todo de Cristo, da cruz de Cristo, foi unir essa vara que é os judeus com a casa de Israel, que é os gentios. Por quê? Porque a casa de Israel, ela se desfez do povo judeu, das 12 tribos, e ela se contaminou, samaritano, cananeu, se contaminou com o povo. Ela fala, agora eu vou buscar eles. Então que nós possamos
ter esse entendimento que judeu e gentil jamais agora vai ser separado como duas igrejas ou dois povos, não. Aqui, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. E aqui fala, mais para frente, isso é outro vídeo, a respeito que ele fala que é a pedra angular. Essa pedra angular é maravilhoso concernente a esses judeus e gentios. Fique com Deus, meus amados.